Então, Amém, amém. hoje nós vamos para o capítulo 8, né? Desse livro das mulheres da Bíblia, esse estudo devocional das mulheres da Bíblia do Novo Testamento. E vamos falar hoje sobre Lia. A Lia, vocês sabem quem é Lia na Bíblia? Amém, amém, amém. Vocês lembram de Lia, a esposa leal de Jacó? Quem assistiu a novela aí, Quem assistiu a novela da Record sabe, né? E quem não lê. Então, vamos lá, né? A Lia era uma esposa leal, né? Ela era a filha mais velha de Labão, né? Um pastor de ovelhas que vivia em Harã. E seu pai enganou Jacó, o homem que amava sua irmã mais nova, Raquel. A gente viu na história anterior, né, que Raquel, ou que Rebeca, quando ela teve os dois filhos, né, Jacó e Esaú, ela, ela puxava mais a sardinha pro lado de Jacó, né? Então ela pegou e mandou Jacó sair, né, das terras para poder ir para casa dos seus tios em Harã, que vivia em Harã. Então ele foi para casa do tio dele chamado Labão. E esse tio dele tinha duas filhas que se chamavam Lia e Raquel. Então seu pai enganou Jacó. Jacó ele começou a trabalhar para Labão, né? Quando ele chegou em Harã, à primeira vista, ele já se apaixonou por Raquel. Então, como ele se apaixonou por Raquel, foi quase a mesma história, né, de Rebeca. Só que Rebeca foi o servo foi o servo de Isaac, né, que foi atrás lá o servo de Abraão. Estou me confundindo aqui. Que foi atrás lá da mulher, né, para Isaac. Então, tipo assim, ela veio ao encontro dele, né, no poço. E aqui não, aqui foi Raquel. Então, seu pai, o pai de Raquel, ele enganou Jacó, o homem que amava sua irmã mais nova, Raquel. Labão entregou Lia como esposa no lugar daquele que Jacó esperava receber na noite de núpcias. Vocês devem estar lembrando dessa história, né? Que esse costume da cultura do país determinava que a irmã mais velha iria se casar primeiro. Então, você alguma vez enfrentou uma situação em que foi vítima inocente das circunstâncias? Você não tentou se envolver em tal situação, não teve culpa, mas mesmo assim foi envolvida no problema? Neste capítulo, nós vamos estudar a vida de Lia, uma mulher que se encontrou em tal situação. Ela era uma das filhas mais velhas, né, de Labão, e a filha mais nova, a filha Ô, mais Flávia, moça. Oi, Flávia, só para relembrar, Lia foi aquela rejeitada, aquela humilhada, aquela submissa, aquela a mais velha, a mais feia, foi essa? isso. A gente vai Ah, falar então tá sobre bom. isso. Então tá bom. Eu só queria só enfatizar. Uhum. Então, essa Lia, ela era a irmã mais velha, como você falou, né? Só que quando Jacó chegou na família, né, ele se apaixonou pela filha mais moça. Só que existia uma cultura no país que determinava que a mais velha iria se casar primeiro. Então, Jacó, ele teve que trabalhar 7 anos, né, para poder se casar com Lia. Só que quando ele foi receber Lia no dia das núpcias, no dia do casamento, quem foi colocado no lugar? O pai, né, Labão, pegou a filha mais velha e colocou no lugar da filha mais moça, que era Raquel. Então Jacó ele foi enganado. Ele recebeu Lia como esposa, só que quem ele ama, né, quem ele amava era a Raquel, a irmã. E ao analisar a vida de Lia, né, aprenderemos como podemos fazer o que é correto. Mesmo quando algo injusto foi cometido contra nós, Lia também nos mostra o exemplo de uma esposa leal, apesar das circunstâncias desfavoráveis em seu lar. Quando Jacó chegou à casa dos pais dela, né, Labão,
Ele fugia de Deus. Mas no caminho de sua casa para a terra do seu tio Labão, ele teve um sonho. Aí Jacó deu o nome do lugar onde ele sonhou de Betel, que significa casa de Deus. O pastor, né, já até falou muito sobre Betel, né? Sobre Betel. Betel significa casa de Deus. O Eterno prometeu a Jacó que aonde quer que ele fosse, ele seria protegido e retornaria em segurança à sua casa. E Jacó prometeu servir ao Senhor e dar-lhe a 10ª parte de tudo que ele concedesse. A 10ª parte, gente, é os dízimos, né? Então Jacó, ele prometeu ao Senhor dar-lhe a 10ª parte de tudo que ele concedesse. E Deus lhe concedeu muitas vitórias mesmo. Deus fez com que Jacó se tornasse um homem muito rico. Apesar dele estar trabalhando com o seu tio, né? Ele trabalhou por 7 anos com o seu tio pela sua esposa Raquel. E depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, né? Porque ele foi enganado. Mas Deus lhe concedeu muitas riquezas após ele sair, né? Após ele sair da casa dos tios dele. Vamos dar continuidade aqui à história. Seja bem-vinda, Maria Helena. Hoje nós estamos estudando aqui a história de Lia, né? As experiências de Lia. Nós estamos fazendo um devocional, estudando as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos estudar a história de Lia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Então, após... Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Depois de sair de Betel, né, finalmente Jacó chegou à casa do seu tio Labão. E no caminho ele encontrou sua prima Raquel cuidando das ovelhas. Foi amor à primeira vista. Quando Raquel percebeu que Jacó era seu parente, ela correu à sua casa e contou ao seu pai sobre a chegada do jovem. Após Jacó ter contado a Labão tudo o que lhe tinha acontecido, seu tio o recebeu calorosamente. E Jacó quis trabalhar para seu tio, e ambos concordaram que ele trabalharia durante 7 anos para receber Raquel como sua esposa. Então foi aí que Jacó trabalhou duro, né? 7 anos para receber, né? Para pagar o dote da sua esposa Raquel. E as diferenças entre Raquel e Lia. As diferenças entre as duas irmãs são relatadas em Gênesis 29, 16 ao 18. Quem quiser pode abrir aí a Bíblia. Gênesis 29, do 16 ao 18. Quem encontrou pode ler, tá? Vou dar continuidade aqui, gente, para não atrasar, tá? Que hoje eu tenho que sair mais cedo um pouquinho. Então, ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha, mais moça Raquel. Então a Bíblia não descreve o problema nos olhos de Lia, mas é evidente que havia uma grande diferença física, né, entre as duas irmãs. E Jacó sentiu-se atraído por Raquel. Teve como eu falei para vocês que teve a novela, né? E a gente sabia que a Lia, ela era meio, não sei se tinha um olho vesgo, né? Tinha um olho, era zarolho, né? Como a gente fala hoje em dia. Então ela tinha, aqui na Bíblia fala que ela tinha os olhos baços, né? Mas com certeza não era formosa, né? E não era tão bonita quanto a Raquel. Existia uma diferença aí, né? De semelhança entre as duas. E Jacó, claro, né, se apaixonou logo pela Raquel, que era mais bonita. Só que a gente vê também que ela, né, pode não. A gente vê pela semelhança, né? A gente não é tratado conforme as nossas aparências, né? Deus não vê as nossas aparências, né? Deus vê o nosso coração. Então Jacó trabalhou duro, né, para casar com Raquel. E ele não somente sentiu-se atraído por Raquel, mas também sentiu profundo amor por ela, conforme lemos em Gênesis 29, 20. Assim, por amor a Raquel, ele serviu Jacó 7 anos.
e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava. Ao final desses 7 anos, Jacó lembrou seu tio da promessa que ele lhe havia feito. Então o casamento foi preparado. E como era de costume, né, a noiva foi levada aos aposentos do noivo em um quarto completamente escuro e silencioso. Então Jacó não percebeu até a manhã do dia seguinte que ele tinha sido enganado por Labão, que ele lhe entregou Lia no lugar de Raquel. Labão desculpou-se, dizendo que não poderia entregar sua filha mais nova em casamento antes da mais velha. Isso era verdade de acordo com o costume local, porém não fazia parte do acordo estabelecido previamente entre os dois. Ele sabia, né, desse acordo, Labão já sabia desse acordo, porém ele não foi, né, correto. Ele poderia ter avisado, né, ó, primeiro você vai ter que trabalhar 7 anos pela Lia, porque o costume local é que a mais velha se case primeiro. Mas não, ele deixou Jacó trabalhando 7 anos pela Raquel, e depois ele teve que trabalhar mais 7, né, para realmente conseguir casar com ela. Então Lia estava casada com um homem que amava sua irmã. A Bíblia relata que após Jacó ter convivido uma semana com Lia, ele recebeu também Raquel, mas somente após prometer, né, trabalhar por mais 7 anos para o seu tio Labão. Então, após uma semana, né, de casamento ali com Lia, o tio dele permitiu, né, que ele também recebesse Raquel como esposa, porém ele teria que trabalhar mais 7 anos para pagar, né, o dote da Raquel. Então, imagine aí, né, a vida de Lia, como foi, né? Além de além de saber que não era amada, né? Além de saber que o seu esposo amava Raquel, ela se sentia humilhada, né, rejeitada, né, como a irmã Conceição falou. Mas Deus, né, Deus abençoou Lia. Essa situação foi muito perversa, né? Em Gênesis 29 fala que eu não posso imaginar uma situação pior do que essa. A Bíblia não traz detalhes sobre todos os problemas daquele lá, mas descreve um deles em Gênesis 29 e 30, que fala: E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. E vendo o Senhor que Lia, ela era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então Deus abençoou Lia, né? Ele fez com que Lia tivesse filhos, né? E Raquel, ela era estéril. Então Deus abençoou Lia com filhos, e Raquel teve que ouvir o choro dos filhos de sua irmã, enquanto ela não tinha nenhum. Então, apesar da Lia ser, né, rejeitada, abandonada, né, dela não ser amada pelo esposo, ela tinha um Deus, né, que olhou por ela, né, que abençoou ela com filhos. Como Lia não era tão amada quanto Raquel, talvez tenha passado mais tempo buscando a presença do Senhor para se fortalecer. A Bíblia declara que Lia sentiu o cuidado de Deus no nascimento de cada um de seus filhos. E Raquel teve o amor de Jacó, mas uma coisa é evidente na vida de Lia. Apesar das circunstâncias, ela foi uma esposa verdadeira e fiel. Lia não voltou suas costas a Jacó e nem desistiu de tentar ganhar o seu amor. Em Gênesis 29, 32 ao 35, nós vemos que a atitude de adoração de Lia perante o Senhor se revela nos nomes que ela deu aos seus filhos. Ela concebeu o primeiro filho dela, né? Concebeu, pois Lia deu à luz um filho, a quem chamou de Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz o seu segundo filho e disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe depois Simeão. Outra vez Lia concebeu e deu à luz a um filho e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez eu louvarei o Senhor, e por isso eu darei o nome de Judá. E cessou de dar à luz.
Não sei se vocês lembram, né? Mas Judá ele vem da raiz de Davi, né? Judá significa, nós já estudamos sobre isso, que são as 12 tribos de Israel, né? Então, os filhos de Jacó, eles foram as 12 tribos de Israel. E Judá, através de Judá, né, veio a linhagem do rei Davi, foi através de Judá que veio Jesus, né? Jesus que veio da linhagem de Davi. Então, mais adiante, em Gênesis, capítulo 30, nós vemos que Raquel estava com tanto ciúme dos filhos de Lia, que ela entregou Jacó, a sua criada Bila, para que pudesse ter filhos. E Bila deu à luz a mais 2 filhos. Então Lia também deu sua criada Zilpa a Jacó, e ela teve mais 2 filhos. Depois Lia deu à luz a mais 2 filhos e uma filha, a qual colocou o nome de Diná, que é a primeira filha cujo nome é mencionado na Bíblia, no momento do nascimento. Sobre esse meio aí que elas fizeram, né, de entregar as criadas para o marido, né? Vocês se lembram, né? Vocês lembram o que aconteceu, né? Com Sara. Sara entregou sua criada para Abraão, né? Para ter filhos. E aconteceu aí a mesma história, né? Raquel também deu os filhos dela, entregou a sua criada, né, para Jacó, e ele teve 2 filhos. Lia também entregou sua criada para Jacó e teve mais 2 filhos. Então já foi aconteceu aqui a mesma história, a mesma coisa. Então, por fim, Raquel teve seu primeiro filho, dando-lhe o nome de José, que é o José do Egito. Ao dar à luz ao seu segundo filho, chamado Benjamim, ela morreu. E sua morte foi o primeiro registro na Bíblia como consequência de um parto. Então, Jacó também teve a mesma, sepultou a Raquel no mesmo lugar onde Sara foi sepultada. Você lembra que foi aquela caverna de Maquipela, que ele sepultou Sara? Ele colocou Raquel no mesmo lugar. Levou Raquel e sepultou naquele mesmo lugar, naquela mesma caverna. Então, Lia, ela é abençoada por Deus. Mas o que aconteceu com Lia? O que vocês acham que aconteceu com Lia? A Bíblia não nos dá muito detalhes, mas sabemos que ela gerou e criou 6 filhos que foram os fundadores, né, de metade das 12 tribos de Israel. Então, depois da morte de Raquel, Lia finalmente... Bom dia, Larissa, seja bem-vinda. Então, depois da morte de Raquel, Lia finalmente ela teve o lugar de única esposa de Jacó. E o Senhor abençoou Lia continuamente. Então, do seu filho Judá veio a Lia messiânica do rei Davi, né? Da qual nasceu Jesus. Outro filho de Lia deu origem à tribo sacerdotal de Levi, da qual Moisés e Arão foram descendentes. Então, quando eu penso em Lia, eu creio que ela foi um grande exemplo de mulher, né? Que mostrou a fidelidade a Deus. Quando morava na casa de seu pai, depois de casada, nós não lemos nenhuma queixa ou amargura a respeito do seu aspecto físico ou pela situação de seu casamento, exceto quando ela entregou a Jacó a sua criada. Então, Lia parece haver feito sempre o que era correto e Deus a abençoou. E este, né, é um bom momento para examinarmos as nossas vidas, né? Aceitamos o desafio de Lia para nos contentarmos com nossas circunstâncias, não importam quais sejam. Então, apesar dela não ter uma beleza, né? Apesar dela não ter uma beleza externa, ela tinha um coração grato, né? Ela tinha um coração contrito a Deus. Ela buscava intimidade com o Senhor. E Deus se mostrou fiel a ela, né? Deus foi fiel a Lia, pois ela teve 6 filhos, né? E desses filhos, né, a metade dos filhos dela, que foi a metade das tribos de Israel, né? Das 12 tribos de Israel. Então a gente tem que ver nesse exemplo de Lia, né, o quanto ela foi humilhada, né, o quanto ela foi rejeitada, o quanto ela sofreu, mas se ela manteve firme, fiel ali, ó, tentando
buscar o amor do seu esposo, ela foi submissa, ela foi amável, ela teve paciência, né? Ela teve qualidades, né? As qualidades de uma esposa, né? De uma boa esposa, de uma mulher sábia que edifica a sua casa, né? Então, quais as circunstâncias de Lia? Vocês podem me falar? O que que vocês entenderam aí dessa história? O que que vocês viram na história de Lia? Quais foram as circunstâncias, né, que fizeram com que ela fosse fiel, né, ao seu esposo, fosse fiel a Deus, né? Mas mesmo assim, ela teve, né, vários desafios, né, na vida dela. Vocês lembram aí? Vamos discutir um pouquinho aqui, quem entendeu? Ô, Flávia, assim, eu estou imaginando, no dia de hoje, a Lia, já pensou ela sendo humilhada num quarto, onde ela se entregava para ele, porque ela amava, e quantas vezes ele chamava o nome da irmã, quantas vezes ele balbuciava o nome da irmã, dizendo que amava ela, quantas vezes ele jogou na cara dela que ela era feia, porque o homem ele faz isso, ele humilha. Quantas vezes essa mulher chorou no silêncio da sua casa, edificando, como você falou, edificando, não desistindo do seu lar, não desistindo da sua família, mas a humilhação que ela viveu por aquele homem que ela amava tanto. E Deus deu a graça de ela conceber vida, que é a coisa mais gostosa do mundo que uma mulher pode ter, o privilégio de ser mãe. Mas mesmo assim ela se sentiu humilhada, ela se sentia rejeitada e ela nunca, nunca desamparou ele. Eu fico assim pensando, me colocando no lugar dela. E olha, vou te falar, o negócio foi feito ali, hein? Foi feio. Pois é, ali ela foi muito paciente, né? Deus deu muitas qualidades a ela, né? Ser uma mulher fiel, uma mulher submissa, uma mulher calma, uma mulher que ela quis, né? Que o esposo dela, que ela construía a família dela, ela foi uma esposa idônea, né? Foi uma ajudadora ali, então ela teve todas as qualidades, né? De uma mulher realmente bem fiel mesmo, né? Então, apesar, né, das diferenças entre ela e sua irmã, né, que uma era linda e a outra era feia. Então, assim, o marido, com certeza, procurava a outra, né, para poder ter os prazeres, né? E ela era como se fosse a mulher, a mãe dos filhos dele, né? A mãe, a que teve os filhos, mas a outra era mais para ter o prazer, né? Como se diz. Então, assim, a gente vê, né, como foi desafiante, né, essa vida dela, mas Deus foi fiel a ela em todo momento Deus foi fiel a ela. Então, de onde vocês acham que Lia e Raquel tiveram a ideia de entregar suas criadas a Jacó para terem filhos? E o que isso nos ensina a respeito de sermos bons exemplos para nossos filhos? Uma perguntinha para vocês. De onde que vocês acham que Lia e Raquel tiveram a ideia de entregar suas criadas? Quem lembra? Nayara? Foi Maria, né, que deu Sara, a história de Sara. Vou pular aqui, gente. Então, vocês acham de onde você acha que Eli e Raquel tiveram a ideia de entregar suas criadas? A ideia foi, né, que realmente elas lembraram, né, que a história é contada, né, de pai para filho. Então, a gente sabia, né, que Sara entregou a sua criada para Abraão ter, né, ter filhos, como se fosse delas mesmo, né? Só que depois que Sara entregou Agar para Abraão, o filho de Agar, ela não considerou o filho dela, né? Ela achou que o filho era de Agar mesmo, né? Então a gente sabe que essa história não deu certo no início, né? E com certeza houve muitos problemas aqui também com essa entrega de suas criadas. Mas aqui na história não está descrevendo, mas a gente sabe, né, como que deve ter sido, né? Jacó ter filho com as criadas dele. Então, o que que isso nos ensina? Ensina, né, que a gente o que isso nos ensina a respeito de ser bons exemplos para nossos filhos?
nos ensina que o que a gente faz, né, os nossos filhos estão vendo, assim como outras pessoas veem, né, a nossa vida. Nós temos uma nuvem de testemunhas, né, que nos vê, que vê as nossas atitudes, nossos atos, as nossas falas, né, as nossas ações, e tudo que a gente faz tem gente observando. Então, é isso que está ensinando aqui, que o que a gente faz aqui, nós somos exemplos, né, para os nossos filhos. De que maneira Deus abençoou Lia? Como vocês acham que Deus abençoou Lia? Alguém quer responder? Abrindo a madre dela, Isso, fazendo com que ela seja fecunda, né? Que ela fecundasse, que ela fosse mãe, que ela fosse mãe dos filhos de Jacó, porque Deus tinha uma promessa. Essa promessa ele falou para quem? Ele falou para Abraão. Eu farei de ti uma grande nação. Então, como desde Abraão, né? Desde Abraão, Deus está cumprindo essa promessa. Deus cumpriu essa promessa através da vida de Jacó, né? Porque ele teve muitos filhos, ele teve 12 filhos. Ele teve, na verdade, 10 filhos, né? Os 2 filhos são os filhos que completaram as 12 tribos de Israel, foram os filhos de José, né? Então, fala-se 12 tribos de Israel, dessas 12 tribos de Israel, que foi a grande nação, né? Que veio a ser uma grande nação. Então, você acha que Jacó, em algum momento, amou Lia? Qual a opinião de vocês? não entendi a tua pergunta. Você acha que, em algum momento, Jacó amou Lia? Ele amou Lia em algum momento, ou foi só desprezo, só né, rejeição? Ele teve um momento de felicidade, que um pai, para ver um filho nascer, que naquela época eu acho que ele assistiu o parto, né? Então ele ficou contente quando viu o filho dele. Mas de amar, não. Amar ele não amava não. Porque desde o começo da história ele já desejou a Raquel, não era por causa do filho que ia fazer com que ele amasse ela. Porque filho não prende. Hoje, no dia de hoje, filho não prende homem nenhum. O que prende homem é o amor. Se ele amar a mulher, ele vai para todo lugar com ela. Mas se ele não amar, ela pode ter 200 filhos. Ah, eu tenho uma mulher ali que tem um filho meu. Ele fala assim, como se fosse uma coisa qualquer. Entendeu? Ô, Conceição, assim, eu acho que ele amou Lia, sim. Aqui tá falando em algum momento ele amou Lia, eu acho que ele amou, sim. Porque se ele não amasse Lia também, né? Porque antes, vocês lembram, né? Que a Bíblia fala que o homem e a mulher, eles eram. O momento que eles tinham um relacionamento ali, que tinham relação, era mais para ter filhos mesmo, né? Mas depois que a Raquel morreu, claro que ele sentiu muito, né? Que a Bíblia até fala que ele ficou muito triste, né? Que ele ficou. Mas a Lia, ela com o jeitinho dela, né? Conseguiu, né? Conseguiu ter o amor do seu esposo, sim, porque assim não tem como a pessoa viver muito tempo com outra e ser desprezada, né? Eu acho assim que de um jeito, eu acredito que ele tem amado a Lia e tinha uma paixão assim pela Raquel, que é diferente, né? Mas a Bíblia aqui não está falando sobre isso, né? E eu também não vou ler mais a fundo aqui. Mas eu creio, sim, que em algum momento ele tem amado a Lia. Até porque ela era a mãe dos filhos dele, né? Uma mulher que cuidava dele, uma esposa idônea, uma esposa fiel. E não tem como, né? Um homem não amá-la. E até porque ela era a chefe, né? Ela era, tipo assim, a dona da casa, né? Existia muitas criadas, que também era mulher de Jacó, né? Mas ela era a primeira, né? Então ela era oficial. Então, assim, a gente sabe, né, como era naquela época, né, que o homem poderia ter várias mulheres, mas eu creio que elas tinham, sim, um lugar no coração dele. Mas é essa história de Lia hoje, né, que nós tenhamos aprendido, né, um pouco sobre a vida dela, né, sobre como é uma esposa leal, uma esposa submissa, apesar, né, dela ter sido vítima, né, das circunstâncias, né, ela foi fiel o tempo todo como esposa, né, e nós vemos que ela foi determinada, ela não desistiu, né, ela não desistiu do seu lar, de manter o seu lar, ela não desistiu do seu esposo, né, ela foi até o fim, ela foi dona, ela foi ajudadora, ela foi fiel,
Então, nós cremos que o casamento é isso, né? O casamento que Deus instituiu, né? É para toda a vida, né? O casamento é onde Deus uniu, né? O homem não separa. E ela teve esse discernimento desde cedo, essa sabedoria, né? De continuar servindo ao Senhor e servindo o seu esposo em tudo. Amém? Mais alguém quer comentar?